Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um PowerCon Convida. Eu sou o Marcelo França, meu sócio Jason Becker, e hoje temos a honra de conversar com o nosso amigo, o Jonathan Correia, que vai falar para a gente sobre ar-condicionado de precisão. E aí, Jonathan, seja muito bem-vindo. Maravilha, muito obrigado, meus amigos da PowerCon, Jason, Marcelo, por essa oportunidade de estar falando um pouquinho desse ramo tão especializado que é o sistemas de ar-condicionado de precisão para ambientes de emissão crítica. Bem-vindo, Jonathan. Boa noite, Marcelo. É uma satisfação muito grande ter o Jonathan aqui batendo esse papo aí no nosso segundo podcast da PowerCon, né? Nós nos conhecemos há bastante tempo já, né, Jonathan? Acredito que mais de 15 anos já. Com certeza. Né? E o Jonathan é um especialista em climatização de ambiente de emissão crítica, né? E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que o Jonathan nos explicasse aqui, né, para a gente entender melhor, o que é um ar-condicionado de precisão. Defina para nós ar-condicionado de precisão, Jonathan. Maravilha, Jason. Então vamos lá. Sistemas de ar-condicionado, né, são sistemas, né, aplicáveis para a parte de refrigeração, aquecimento, ventilação, umidificação e desumidificação. Então, assim, são sistemas que são compostos composto para essa aplicação. A grande diferença do ar-condicionado de precisão para o ar-condicionado de conforto é justamente a aplicação em ambientes críticos. Então, estamos falando aí de data centers, laboratórios, salas elétricas, ambientes que normalmente têm um rigor muito grande, né, um severo regime de operação, trabalham 24 horas por dia, né, uma alta densidade de calor. Então, assim, num curto espaço de tempo, sem refrigeração, a temperatura desses ambientes sobe muito. Então, são sistemas que têm que ter a capacidade de remover essa quantidade de calor num curto espaço de tempo. Então, são sistemas de alta confiabilidade, de alta eficiência energética, né, para justamente garantir essa confiança, né, na operação dos clientes que têm ambientes de emissão crítica. Que legal. Jonathan, nós aí já estamos há alguns anos aí nessa estrada aí, atendendo clientes de emissão crítica, né, energia, nós trabalhamos com no-breaks, geradores, né, e é muito comum a gente ver instalações de data centers, de emissão crítica, com ar-condicionado, esses splits comuns aí, né, o que isso pode trazer de malefício nas instalações, esses ar-condicionado que não são projetados especificamente para esse tipo de carga? Acredito que é a incidência de falhas, né, Jason? Uhum. Acho que uma das grandes características assim, que diferenciam os sistemas é esse regime de operação. Por exemplo, num ambiente de data center, a gente roda 24 horas por dia. Se traduzir isso em número de horas de operação, são 8.760 horas no ano. Se a gente coloca isso num regime de operação de escritório, que são em torno de 8 horas por dia, 5 dias por semana, a gente está falando aí de 1.700 horas de operação. Então, essa diferença faz com que a vida útil desses equipamentos, quando aplicados, que não são máquinas projetadas para rodar num regime severo de operação, se uma vez colocados nesse regime de aplicação, a vida útil desses equipamentos reduz bastante. Não quer dizer que eles são ruins para essa aplicação, mas é que eles não foram projetados para esse tipo de aplicação, esse severo regime de operação. Então, seus rolamentos, seus componentes não são pensados, não são especificados para esse número de horas de operação e, naturalmente, acabam tendo um índice de falhas muito maior do que máquinas que são projetadas para esse tipo de ambiente, né? Essa é uma das características, seria da robustez do projeto de uma máquina para outra. A outra aplicação é o tipo, né, da aplicação que no ar-condicionado a gente fala, onde tem pessoas, é um ambiente que está carregado de umidade, que a gente chama de calor latente. No ambiente de data center, salas elétricas, são ambientes que a geração de calor, que a gente chama de geração de calor sensível, que é um calor seco. Uhum. Então, o projeto térmico das máquinas tem a sua diferenciação na parte de transferência de calor, no seu ciclo termodinâmico, ciclo de refrigeração, para conseguir remover mais esse tipo de calor, que é o calor sensível. Então, a eficiência de um sistema de precisão comparada à eficiência de um sistema convencional, né, ele tem essa diferença, chega na ordem de 30% até 35% de eficiência comparada a um sistema que não é projetado para essa aplicação também.
Tá? Então, duas características chaves aí para vocês. E por que a gente encontra tantas instalações com esses splits, né? Isso é meramente preço, é custo que o pessoal opta por esse tipo de instalação? Certamente, Jason. Né? Máquinas split, são máquinas que são produzidas em uma larga escala, né? Hoje comercializadas aí pela internet. Então, o volume de aplicação disso tem realmente um regime, uma larga escala. E o preço, né, desses equipamentos são muito mais em conta, também pelo volume e pelo seu aspecto construtivo. Já as máquinas de precisão são máquinas mais industriais, né? Então são projetadas e são fabricadas normalmente sob encomenda também, né? São padronizadas, mas são fabricadas num volume muito menor. E com certeza, pelo tipo de engenharia de aplicação que é feita, né? Engenharia de produto, essas máquinas têm um valor agregado, né? Um custo de aquisição superior a custo de máquinas convencionais. Bacana, bacana. Ô, Jonathan, pelo que você está me dizendo, né, nos dizendo, então são equipamentos totalmente diferentes. Sim. Né? Então, assim, você tem só o nome ar-condicionado, mas, né, olhando de fora, assim, me parece que são totalmente diferentes realmente, né, e aplicações diferentes, de fato. Com certeza. Por exemplo, a máquina de ar-condicionado de precisão, ela possui todas as principais funções de um conjunto de climatização, que é tanto para refrigerar, se precisar reaquecer, mas umidificar e desumidificar. Então, ele consegue controlar de forma independente as quatro grandes funções do que uma máquina de climatização pode fornecer. E essas máquinas splits, que são fornecidas, que nós temos nas nossas residências, nossos escritórios e tudo mais, são máquinas que normalmente trabalham a questão da refrigeração. Então, é apenas para reduzir a temperatura. Mas se precisar aquecer, com o ciclo reverso até consegue. Mas se precisar desumidificar, se precisar umidificar de forma controlada, as máquinas não são dotadas dessas funções. Por isso, também, o sistema de ar-condicionado de precisão dotado dessas funções acaba tendo um valor de aquisição um pouco superior. Que legal, Jonathan. Agora a gente já aprendeu um pouquinho sobre o que é um ar-condicionado de precisão, as suas aplicações. Eu queria que você contasse para nós aqui, Jonathan, para quem está nos assistindo, né, um pouco da tua história, né? Como é que você entrou nesse mundo do ar-condicionado? Qual é o teu projeto hoje, né? O que você está tocando? Qual é o teu, né? Fala o nome da tua empresa e apresenta para nós. Maravilha, obrigado, Jesus. Bom, eu estou no ramo de ar-condicionado fazem quase 25 anos e 19 anos com climatização de precisão em ambientes críticos. Uhum. Né? Tive a oportunidade de, em 2006, fazer parte da construção de uma fábrica pioneira de fabricação de condicionadores de ar de precisão no Brasil, né? Que foi a Diamond, e futuramente foi vendida em parceria para a Stulz, né? Que é uma fabricante multinacional alemã, que é uma das líderes no segmento também. E a partir desse momento, então, hoje a Tex, né, que é a minha empresa, ela é uma empresa especializada na parte de projeto, instalação e manutenção de sistemas de climatização de precisão para ambientes de missão crítica, entrando aí na parte de data centers, laboratórios e salas elétricas como carro-chefe para essa aplicação, né? Então, esse mercado de ar-condicionado Ô, Jonathan, desculpa te interromper. Fique à vontade. Mas assim, nessa longa estrada, né, nessa tua vida profissional, você lembra de um caso que você tenha vivenciado, que tenha sido crítico, onde o cliente não colocou um ar-condicionado de precisão, teve problemas nas suas instalações, com os seus equipamentos, né, e em seguida optou por um ar-condicionado de precisão? Né, você consegue lembrar algum caso assim que a gente consiga contextualizar? Olha, Geise e Marcelo, né, são ocasiões que têm uma certa frequência, né? Uhum. Então, essas máquinas de ar-condicionado de conforto, elas têm problemas também de condensação, né? Então, às vezes, o cliente tem essas máquinas posicionadas em locais que desfavorecem essa condição de instalação, o risco de pingar água em cima de sistemas dos racks de TI, e isso já aconteceu e o cliente, né, de forma emergencial, nos solicitou aí a aquisição e a implantação de sistemas de precisão, né, que são totalmente diferentes, né, em termos de posição de instalação, né, para esses tipos de ambiente. Então, isso acontece. Intermitência, por exemplo, assim, os sistemas de ar-condicionado de conforto são sistemas que, na parte de sistemas de ventilação, são dotados de motores de correia e polia, né, diferente de sistemas de ar-condicionado de precisão que
já não possuem esse tipo de tecnologia, já são motores acoplados diretamente, então você não tem essa situação. Então, uma correia, normalmente, numa condição severa de operação, dura no máximo aí de 3 a 5 meses, né? Então, ela parando de funcionar, ela vai parar o sistema de ventilação e vai parar o sistema de climatização. Então, isso acontece comumente, né, em máquinas convencionais. E, nessas ocasiões, os clientes também nos chamam para ou aplicar um rigor maior nos sistemas, no plano de manutenção, ou na própria substituição de equipamentos, fazendo atualização para máquinas profissionais para esse tipo de aplicação. Você falando agora, eu lembrei de uma situação real, de um caso de um cliente nosso, eu acredito, o Marcelo deve lembrar disso, por volta de 2009, 2010, nós tínhamos uns equipamentos instalados lá na Avenida Paulista, num prédio, e aconteceu um incêndio lá. E esse incêndio ele foi detectado, né, que o princípio dele foi no ar-condicionado. E foi um ar-condicionado, um split, que ficava em cima do banco de baterias da sala dos no-breaks, né? E ele pegou fogo, derreteu, aquele plástico queimando, caiu sobre os bancos de baterias, incendiou a sala toda, não sobrou nada. Ou seja, você vê como é crítico, né, você colocar um equipamento que não é projetado para trabalhar 24 horas, né, trabalhando em um regime extremamente agressivo, né, e causou um acidente daqueles, né? Você está lembrado, né, Marcelo? Lembro sim, e o cliente perdeu todos os equipamentos dele na sala, porque aquela fuligem que saiu do ar-condicionado, era um ar-condicionado de conforto, né, quando pegou fogo, como o Jason falou, a sala ficou cheia de fumaça, né? Grudou nos equipamentos e ele perdeu todos os equipamentos dele. No primeiro momento, você olhando os equipamentos, não tinha acontecido nada. Mas, assim, em questão de dias, eles foram se deteriorando e ele perdeu tudo. Ele teve que comprar todos os equipamentos de novo. Foi bem sério. Outras questões que também são fundamentais do ar-condicionado é a garantia da condição de umidade dos ambientes. Então, além de manter o rigor da estabilidade climática, que é importante para a vida útil dos equipamentos de TI, falando agora dos servidores, né, HDs, storage e todos os outros equipamentos que se compõem um data center, né? Então, a instabilidade climática, ela é uma grande ocasionadora de falhas operacionais dentro de ambientes técnicos. Então, máquinas convencionais não atingem o mesmo grau de estabilidade do que também máquinas de precisão possuem. Então, essa flutuação de temperatura, essa amplitude de temperatura, né, dentro do ambiente, isso gera fadiga dentro dos equipamentos, né, dos circuitos impressos dentro dos computadores, e isso vai ocasionar falhas, né, a médio prazo nessas máquinas também. Então, e além da estabilidade térmica, a questão da umidade também é um fator preponderante, assim, que pode ocasionar uma série de falhas. Então, se a umidade do ambiente estiver muito baixa, você já deve ter ouvido falar na questão de eletricidade estática. Então, a temperatura está estável, mas a umidade está muito baixa, então o ambiente vai começar a apresentar esse tipo de falhas que vai começar a queimar pequenos resistores, capacitores. Então, a médio prazo, isso também vai trazer problemas técnico-operacionais nos equipamentos de TI. E se, por outro lado, às vezes a umidade está ok, a temperatura está ok, mas a umidade está muito elevada, a umidade elevada também traz, né, alguns agravantes para os equipamentos de TI, que seria a parte de oxidação dos circuitos impressos. Então, às vezes, um servidor que é para durar 5, 8 anos ali, às vezes pode estar durando menos, está queimando discos, né, apresentando baixo desempenho, às vezes não é nem o problema da máquina de TI, mas sim do sistema de climatização do qual ela está, né, sendo abrigada aí, que está ocasionando, né, esse tipo de falha nos ambientes, né, precocemente. Sim. Então, a questão da umidade é um fator importante, e as máquinas de precisão, elas são dotadas de sistemas para garantir, tanto para desumidificar quanto para umidificar os ambientes, de forma controlada. O Jonathan, uma das coisas que a gente sabe, né, isso é comentado aí todos os dias, é que o consumo de energia elétrica dos data centers, eles vêm crescendo cada vez mais, né? Principalmente agora tem se falado muito na inteligência artificial, de que o processamento de dados da inteligência artificial tem aumentado aí em 7, 8, 10 vezes o consumo normal de um processamento sem inteligência artificial, né?
E, consequentemente, se você está dissipando mais calor, mais energia dentro de um data center, nós temos também que ter um ar-condicionado super bem dimensionado para isso, né? Há essa preocupação também com sistemas de ar-condicionado mais eficientes, que consumam menos energia. Existem tecnologias hoje já que conseguem proporcionar esse tipo de economia? Maravilha. Você tocou num ponto importante, Jason, né? Hoje muito se fala aí da inteligência artificial, as novas gerações de data centers chegando aí. Então, é uma grande preocupação. Hoje, o fator limitante do crescimento de data centers normalmente é a parte térmica. Então, a gente vê uma crescente, isso é exponencial, né? A questão da dissipação térmica dentro desses ambientes. E o ar-condicionado de precisão é uma das ações, uma das ferramentas que nasceu para isso, né? Para ajudar, para resolver o problema térmico desses ambientes com maior eficiência e com maior confiabilidade. No entanto, agora essa geração nova, né? Nós estamos falando um pouquinho agora de densidade de data center, de dissipação térmica dentro desses ambientes. Então, se falava assim que a potência por rack em torno na casa de 3 a 5 kW é uma potência baixa. De 5 a 8, estamos falando de um data center de média densidade. E de 8 a 12 kW seria um data center de alta densidade. Isso até os padrões, né, de ontem. A partir de hoje, com a evolução dos sistemas de processamento, nós estamos falando que os racks de informática vão poder, para esses data centers que vão conceber aí processamento para inteligência artificial, na ordem de 30 kW por rack, podendo chegar a 120 kW por rack. Então, essas tecnologias que hoje temos aqui na parte de sistemas térmicos, elas não serão compatíveis para essa nova geração de data centers, e novas tecnologias já estão surgindo para esse tipo de aplicação. Então, vocês devem ouvir falar, né, nos próximos episódios aí, a questão do chamado liquid cooling, onde, na verdade, não vai ser mais o ar, o elemento do qual vai fazer o arrefecimento desses tipos de servidores, mas sim água ou até óleos especiais aí. Então, todo o projeto do data center, toda a parte do projeto de equipamentos de TI está sendo modificado para conceber essa ultra densidade, né, de energia que vai ser processada, e a geração de calor que vem advinda disso. Então, novas tecnologias certamente virão para essa nova geração de processamento de dados que se projeta aí para frente. Você sabe que uma dificuldade que nós temos muito grande de convencimento para os nossos clientes é mostrar para ele a eficiência que tem os nossos no-breaks, sabe, Jonathan? Os nossos no-breaks ali, eles têm uma eficiência alta e baixo consumo de energia elétrica, mas muitas vezes o cliente não está muito preocupado nessa questão da eficiência, ele está olhando muito para custo, né? Mas eu acho que essa diferençazinha de eficiência ali de 2, 3% ao longo do tempo, 24 horas por muitos anos, isso deve representar muito dinheiro, né? Quando você começa a trabalhar em cima de eficiência de equipamento mesmo, né? Então, esse é um dos pontos chaves, talvez é a grande defesa, né, da adoção de sistemas de alta performance, que acho que vale tanto para no-breaks, né? E também se busca aí hoje performance de 0,95, fator de potência de 1, também para o ar-condicionado de precisão. O no-break, fazendo um paralelo rápido, né, mede-se a eficiência do no-break pelo seu fator de potência. Um sistema de ar-condicionado de precisão mede-se sua eficiência pelo seu fator de calor sensível, é o que a máquina tem a capacidade de remover, né, da sua capacidade total, a relação com relação ao calor sensível, que é o calor seco gerado por equipamentos, e o que é chamado de COP, coeficiente de performance, é o quanto que a máquina gera de frio pelo quanto ela consome de energia elétrica total. Então é o COP. E com certeza, cada 5%, cada 3%, cada 10%, no caso do ar-condicionado de precisão, comparado a sistemas convencionais de ar-condicionado, isso pode chegar na ordem de ter 30% de eficiência comparado a um sistema ou outro. Isso rodando 8.760 horas por ano, às vezes a diferença de investimento que você vai pagar num sistema de precisão mais caro, vai ter que colocar um CAPEX maior na entrada, mas ao longo da operação, através da economia de energia que esse sistema vai gerar para vocês, ele pode se pagar às vezes em 3, 4, 5 anos ali, né, só pela diferença de energia.
valendo a pena o investimento sem considerar a questão da confiabilidade comparada aos outros sistemas convencionais. Isso que bacana. Bacana. Jonathan, já que você falou em custo, né, a gente começou a falar de negócio, de fato, Tá bom. qual que é a diferença, né, em percentual, né, se comparado um ar-condicionado de precisão, equipamento de precisão, com um equipamento de conforto, um ar-condicionado de conforto? A gente pode... a diferença... Quanto menor a instalação, maior é a diferença de investimento. Então, quanto maior a instalação, menor essa diferença comparado a sistemas convencionais, vamos falar assim. Então, se comparar uma máquina split hoje, uma instalação de pequeno porte, um rack com 3 kW, essa diferença de investimento pode ser na ordem de 20 vezes. Tudo isso. 20 vezes o valor de investimento. Você paga hoje uma máquina split no mercado, compra pela internet, paga R$ 2.500 uma máquina. Se for colocar uma máquina de precisão, né? Só o controlador da máquina de precisão é mais caro do que a máquina inteira que você compra na internet, que você vai colocar na sua residência, né? E que às vezes o pessoal coloca isso também no ambiente técnico, né? Então, isso para ambientes de pequeno porte. Agora, falando em ambientes de maior porte, essa diferença, às vezes, ela não chega mais do que 10%, 15% se comparar, que às vezes o investimento de uma máquina de precisão. Se você for pegar uma máquina convencional, dotar ela de sistemas de automação, dotar ela de sistemas de umidificação, controle para desumidificação também. Então, você começa a adaptar o equipamento para ter essas condições, né, de operação no ambiente crítico. Você vai ver que esses sistemas, às vezes, né, não tem grande diferença de custo, porém, né, elas não vão se aproximar de uma operação do que máquinas de precisão, né? Não vai ter o mesmo nível de confiabilidade, vão gastar às vezes de 25% a 35% a mais energia, né? Então, fazendo com que não vale a pena, né, a questão da aposta no investimento em máquinas convencionais quando se fala de ambientes de médio para grande porte. Né? Hoje no Brasil, quando se fala de ambientes de missão crítica, já está se tornando uma prática, já, né, você adotar um sistema profissional para esse tipo de ambiente. Já nem se olha para máquinas convencionais. Né? Então, a empresa séria já fala, ó, essa é a boa prática, então esse é o tipo de equipamento adequado, então já parte o projeto com esse tipo de aplicação. Né? Mas, infelizmente, às vezes, por custo, às vezes o cliente não tem a condição de aplicar uma máquina de precisão, acaba indo para uma máquina, né, convencional, de ar-condicionado para colocar nesse tipo de ambiente. Ô, Jonathan, e assim, qual é o tamanho desse mercado de ar-condicionado de precisão aqui no Brasil hoje? Você consegue dar uma ideia para nós? Chave, né? É a pergunta de $1 milhão. Olha, Jesus, eu não sei te dar essa informação hoje, a priori. Né? O mercado está mudando bastante. Né? O mercado mudou bastante. Se você está me dizendo que um rack hoje pode consumir 120 kW de potência, então quer dizer, é uma mudança absurda, né? Porque nós, até então, nós considerávamos ali um rack em torno de 3 a 6 kW, né? Pô, de 3 a 6 kW para 120, é uma mudança, uma transformação muito grande. Esse mercado de ar-condicionado, de data centers, ele mudou bastante na última década, né? Então, a gente teve movimentos interessantes, né? A questão da cloud computing, muitas empresas, né, fecharam seus data centers e transferiram sua operação para a nuvem, ou transferiram boa parte da sua operação para a nuvem e ficaram com data centers backup na sua operação. Aí teve a movimentação de câmbio e tudo mais. Às vezes a estratégia de trabalhar no cloud computing não foi tão interessante. Está voltando hoje, né? As empresas voltaram a ter seus data centers. Está tendo a política agora de dados brasileiros em solo brasileiro, em data centers brasileiros. Então isso tende a também internalizar e expandir esse mercado novamente, né? Então tem alguns movimentos que a gente observou. Então, assim, o mercado brasileiro, comparado a outros mercados, né, o maior mercado do mundo de data centers é o mercado americano, né, então é uma cifra absurda. O mercado europeu muito forte, né, e na América do Sul, o Brasil com certeza é líder destacado em termos de volume, né, de mercado de tecnologia comparado aos nossos vizinhos aqui, né. E o ar-condicionado, ele tem uma presença, uma relevância no investimento de infraestrutura no data center bastante significativo, né? Talvez um dos subsistemas mais de maior investimento, né? Tirando a parte de sistemas de energia, que é no-breaks e geradores, que também tem um peso muito grande na sua implantação. Acho que, fora isso, vem os sistemas de ar-condicionado, então tem um peso grande, né?
Então, assim, Jesus, eu prefiro não chutar uma cifra aqui, né? Tá. A gente poder Mas é grande, melhor. esse mercado é grande. Olha, comparado à métrica de ar-condicionado convencional, o mercado de ar-condicionado convencional, que daí envolve a parte de conforto térmico de pessoas, que seria o residencial comercial, e a parte industrial, ele é infinitamente menor. Então, o mercado convencional de ar-condicionado é muito maior do que o próprio mercado para data center. Então, é uma área muito especializada, é uma área muito que tem um nicho muito específico, né? São cifras grandes também, mas comparado a outras ainda pequenas. Sim. Aí você entra num outro, né, num outro patamar, num outro cenário, disputa, né? que são os ar-condicionados residenciais, shopping centers, hospitais. Isso. É um mundo muito maior, né? É um mundo diferente, né? Perguntar uma coisa? Eu tenho uma curiosidade. No nosso mercado, existe uma tendência muito grande de você fornecer equipamentos para os clientes, né, numa modalidade as a service, que é a nossa antiga locação. Né? Então, a gente fornece o equipamento né, por assinatura para os nossos clientes, né, já com manutenção embarcada. Né? Então, o cliente não se incomoda com nada. Ele paga a continha no final do mês, mas ele tem manutenção 24/7, tem o equipamento sempre impecável, né, com troca de consumíveis. Eu queria saber se no mercado de ar-condicionado de precisão, né, é uma tendência também. Essa pergunta é interessante, Jesus. Eu acho que, e Marcelo, né, essa modalidade de as a Service, ele varia bastante, né, o apetite do mercado para isso em função da política da empresa. Então, tem empresas que gostam de trabalhar mais com despesas operacionais, o chamado OPEX, né, do que você investir e comprar, aquisitar o equipamento. Eu vejo que as empresas maiores têm aderido melhor a essa estratégia. Nós aqui da Tex também temos a opção de implantar sistemas na forma de as a Service. Inclusive lá nós chamamos de CaaS, né, que é Cooling as a Service. Né? Então é a refrigeração como serviço, na verdade, onde você implanta o sistema, já está incluso toda a parte de equipamentos, a parte de implantação e a parte de manutenção com seus consumíveis, e ele paga uma mensalidade. E a gente é responsável por garantir aquela climatização 24 horas por dia, com máquinas backup, tudo certinho como tem que ser. Né? A diferença é que ele alugou, ele não tem o CAPEX para aquilo, e ele paga por mês para nós. Mas varia muito da política da empresa. Existem as grandes vantagens do OPEX para a empresa de lucro real. Tudo que entra como despesa operacional vai reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Então, isso é uma vantagem que é interessante. Então, normalmente, empresas que vêm com essa política e têm essa gestão financeira acabam olhando com bons olhos essa aplicação. Tem empresas menores, que às vezes é um pouco mais familiar, ou empresas, né, que não gostam mais de aquisitar e ter tudo embaixo das suas asas, digamos assim, às vezes acabam optando pelo regime tradicional de aquisição, né? Compra, depois faz um contrato de manutenção e administra o seu parque com a sua depreciação, tudo certinho dentro do seu balanço, né? Mas é uma boa opção. Para a gente conhecer um pouquinho mais da Tex, né, que é a tua empresa, então a gente já sabe agora que você também trabalha com a locação dos equipamentos, né? Mas você faz toda a parte de consultoria para o cliente, para entender o que o cliente precisa. Conta um pouquinho para a gente aí como é que é o processo todo aí de atendimento do cliente. Excelente, Jesus. Tudo começa por um bom design de soluções, né? Então, a parte de projeto e assessoria na definição da solução é onde começa o sucesso do projeto. Então, o cliente tem a opção de contratar conosco, né, o projeto completo, barba, cabelo e bigode. Então, é o projeto, a implantação e a manutenção, né, disso, ou nos contratar isoladamente só para a parte de engenharia e projetos, que às vezes o cliente já tem um sistema legado, precisa de uma assessoria para saber como é que dá para melhorar a performance daqueles sistemas, o que dá para melhorar em termos de eficiência energética, de confiabilidade, o que é possível fazer. Então, às vezes, nos contrata para fazer esse trabalho de engenharia, por então somente para ter uma previsão orçamentária, para ver os caminhos, as tecnologias, para que caminho ele deve seguir naquele sentido. Então, a gente pode vender esse trabalho de engenharia. Muitas empresas nos contratam também, muitas vezes, para implementar. Se ele já tem, esse é o projeto, eu preciso de uma empresa especializada para fazer a instalação desse sistema. Então, a gente entra com a nossa expertise para fazer essa prestação de serviço. E se o sistema já está, sistemas legados já em funcionamento, também podem nos contratar só para fazer a manutenção especializada desses ambientes, onde a gente tem um corpo técnico específico, temos o estoque de peças sobressalentes, plantão 24 horas e, né, a parte de sistemas de monitoramento, que hoje
seja de precisão, de conforto, nós temos condições de implementar sistemas que possam fazer a telemetria, né? E remotamente a gente está monitorando de forma preditiva os equipamentos e sistemas que implantamos ou até mesmo sistemas legados, então sendo um dos nossos diferenciais, né? Dentro do nosso corpo técnico, a parte de automação e monitoramento nos difere, né, nesse mercado, até pela origem do nosso legado da parte de fabricação. A gente traz esse conhecimento mais aprofundado na parte de automação e monitoramento e a gente consegue, então, fazer uma engenharia de manutenção, né, diferenciada para que esses ambientes não parem, né? O primeiro foco é a questão da confiabilidade, né? E o segundo passo, a gente está examinando, verificando, diagnosticando constantemente esses ambientes em busca da eficiência energética, né? Porque o ar-condicionado é o vilão do consumo de energia, é o principal, tirando o próprio consumo do servidor, o ar-condicionado é o elemento que mais consome energia dentro do data center. Então, às vezes, numa prática, num acompanhamento que a gente consiga trazer 3%, 5%, 8%, 10% de economia de energia, é uma representação financeira muito grande ao longo do período, né? Então, a gente dá bastante ênfase aí na parte de gestão de manutenção do parque instalado. Mas, de novo, o cliente tem a opção de nos contratar isoladamente para cada serviço desse específico, como, às vezes, contratar a gente para garantir a solução. Projeto, implanta e mantém. Aí ele tem uma pessoa só para cobrar o desempenho e a performance do sistema. Então, a Tex hoje é especializada para esse tipo de aplicação. Legal. O cliente pode contar com vocês também para manutenção de equipamentos que ele já tem instalado, retrofit, atualizações. Vocês fazem esse tipo de trabalho também, Jonathan? Fazemos muito. Hoje a gente é bastante consultado para sistemas legados, né? E o cliente tem, às vezes, seja de precisão, para atualizar o sistema para uma nova aplicação, ou sistemas convencionais para fazer a migração retrofit para máquinas de precisão. Então, hoje fazemos bastante aí, os clientes nos procuram, normalmente por questões de falhas operacionais, seus sistemas, mas muitos que às vezes não está falhando, mas está gastando muita energia e eles querem opções, né? São pressionados pela área financeira para trazer soluções na parte de redução de custos. Somos chamados para fazer esse diagnóstico energético e aí a gente consegue, né, fazendo através desse levantamento, trazer opções e fazer a proposição para novos sistemas, né? Seja ele de locação ou mesmo por aquisição, né? Às vezes até viabiliza melhor, às vezes quando é sistemas locados, mas a gente é bastante consultado para fazer o retrofit. E não só para sistemas de ar de precisão, mas também para outros sistemas hoje industriais, né? Centrais de água gelada, chillers, né? Então que são também equipamentos de ar-condicionado de grande porte, são grandes consumidores de energia, então temos sido convocados para trazer novas soluções aí de performance energética e confiabilidade, que é o DNA da nossa empresa. Então, trabalhar sempre nessas duas correntes, né? Garantir que tenha eficiência operacional, que não pare, tenha redundância, os sistemas de automação, não pode falhar, não pode parar, porque você não para, pode parar um hospital, pode parar um supermercado, pode parar, né, um próprio data center. Então, hoje o data center ele garante o funcionamento de todas as empresas, né? Vamos falar, todas as empresas têm seu data center e separar o data center para a sua operação. Então, a gente tem garantia, a primeira base é a confiabilidade. E aí, garantido isso, a gente olha para a eficiência, para poder gastar o menos possível de energia. Acho que bacana. Jonathan, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente desse diferencial, né, que a tua empresa tem referente ao monitoramento. Legal. Né, o monitoramento remoto dos sistemas. Bacana. Excelente, obrigado, boa pergunta. Então, essa é uma grande tendência, né? E seja equipamentos de ar-condicionado de precisão, que já vêm dotados de um sistema de automação que permite uma conectividade, né? Ele já vem embarcado de fábrica hoje, automações que cumprem todas as funções, né? Da questão de refrigeração, aquecimento, ventilação das máquinas. Se uma parar, o outro equipamento já entra automaticamente, então as máquinas de precisão já vêm com essa automação embarcada e já vem com a sua conectividade, que daí são os protocolos de comunicação para a gente poder, né, extrair desses controladores lógicos aí as informações que eles estão medindo nas máquinas de ar. Mas para sistemas que não têm isso, a gente tem a capacidade de fornecer os sistemas, né, seja para automatizar ou simplesmente para até monitorar os sinais vitais daquelas máquinas. E hoje, através da própria internet local do cliente ou através de sistemas GSM ou outros tipos de conectividade, a gente poder extrair os dados e estar remotamente analisando aquilo que acontece. Hoje, diria que é o nosso diferencial, né? Então, temos uma plataforma de monitoramento,
né? Adotamos hardwares de mercado, né? E aquilo que, se o cliente já tem algum tipo de hardware, a gente aproveita o legado que ele tem, né? Às vezes fazendo a composição com novos equipamentos, e a partir dali a gente garante que essas informações saiam de forma segura para que a gente possa estar monitorando através dos nossos, né, nosso telão do nosso sistema de operação, né? E promovendo através disso, né, a leitura, né, e o prognóstico de falhas para poder agir, né, proativamente e antecipadamente que as coisas aconteçam. Então, acho que isso é o que faz a diferença aí. Vale lembrar também, né, Jonathan, que não é esse produto que vocês têm, esse software, não é para monitorar só ar-condicionado, né? Nós mesmos somos clientes da Tex, do Jonathan, no monitoramento de no-breaks, né? Nós temos algumas plantas que são monitoradas pelo teu sistema, né? Então você consegue monitorar, conta um pouquinho para nós aí, tudo Legal. Que você consegue monitorar dentro de um ambiente de missão crítica. Bacana, gente. Exatamente, né? Assim como a máquina de ar-condicionado tem seus controladores lógicos, né? Os geradores têm, os no-breaks têm, e hoje todos esses equipamentos de infraestrutura, então tudo aquilo que é possível, né? Existe alguma forma de se comunicar, a gente tem a condição de buscar essas informações. Então, seja um no-break, seja um grupo motogerador, uma régua, né, chamada PDU, né, que faz distribuição de energia, máquinas de ar-condicionado, sensores de temperatura e umidade, sensores de detecção de líquido, né, que às vezes pode pingar alguma coisa dentro do ambiente, o próprio dreno da máquina de ar-condicionado rompeu e a gente consegue detectar isso e evitar que entre água, né, para dentro do data center. Centrais de combate a incêndio, tem sinais de comunicação, sistemas de detecção precoce. Então, tudo aquilo de infraestrutura que está implantado dentro de um data center, a gente tem condição de trazer essas informações e estar monitorando os sinais vitais, configurando os alertas, né? E comunicando isso através de e-mail, aplicativo, Telegram, né? Ligações telefônicas, né? Ou direcionando essas informações também para serviços de NOC, né? Que daí tem um atendimento humano por trás para poder acionar. Então, tudo aquilo que é possível se comunicar, a gente tem condição hoje de fazer a integração disso através dos sistemas de telemetria, hoje mais comumente falado de IoT, né? Então, mas são sistemas de supervisão remota que existem desde a década de 80, né? Agora com um nome novo aí no mercado, mas sempre existiram. Novos protocolos aparecem, mas a essência dessa parte de telemetria é a mesma e a gente tem essa expertise, essa condição de estar promovendo esse serviço hoje. E o interessante é que por serem ambientes muito críticos, né, então o monitoramento traz uma segurança a mais, né, para os clientes aí que têm suas aplicações nesses ambientes, né, traz uma segurança. Imagine, reportou um alarme, você vai receber o alarme e vai acionar o teu técnico de plantão que vai se dirigir ao local para fazer a manutenção, né, ou para verificar se tem algum equipamento com problema. Bem interessante. Ele deve ficar bem mais tranquilo, né, Sim. com relação a isso. Você está chegando um técnico da PowerCom, né, o que você está fazendo aqui? Eu vim antecipadamente aqui porque nós recebemos uma notificação e está na iminência de ocorrer uma falha, a gente veio aqui se antecipar, a gente já trouxe a peça, porque a gente já diagnosticou qual que é o problema, já sabe qual que é a peça a ser trocada, está chegando aqui para evitar justamente uma parada operacional, ou o risco de uma parada operacional, né, Marcelo? Então, vale para o break, vale para gerador, vale para sistemas de ar-condicionado. Então, hoje monitorar ambientes críticos é uma prática, né? Importante. Nessa questão do monitoramento, a Tex, ela pode fornecer para o cliente só o monitoramento, separado de uma prestação de serviço, ou ela normalmente fornece a prestação do serviço, ou seja, alarmou, vai um técnico da Tex lá para resolver o problema? Boa pergunta, Jason. Então, assim, dos sistemas do qual nós mantemos, né, então hoje os nossos contratos de manutenção, quase todos eles têm a parte do sistema de monitoramento remoto. Então, a gente está monitorando isso hoje 24/7, então na iminência de uma falha, a gente vai proativamente já também não só reportar ao cliente, mas tomar uma ação direta de resolução para aquilo. E se for necessário o deslocamento de um técnico para o local, com peça, isso já está normalmente embutido no contrato, né? Se o sistema de monitoramento faz o gerenciamento de outros ativos que não sejam da nossa disciplina, daí a gente normalmente vende somente o aparato tecnológico, né? Seja a instrumentação em campo, o trabalho de gestão de integração desses protocolos de comunicação, fazer as máquinas conversarem com a plataforma que fica em cloud, né? E disponibiliza isso para os clientes monitorarem, né? Através da sua gestão e o aparato de notificação, daí por e-mail ou por
ou por aplicativos, né, tá comunicando os alertas que podem estar acontecendo. Daí a gente faz só um serviço de tecnologia nesse sentido. Né? A gente não estende, né, o acionamento humano para sistemas que não sejam da nossa disciplina. Então, hoje a Tex tem essa fronteira na prestação de serviços aí. Que bacana. Legal. Bom, eu acho importante aqui também a gente deixar registrado, né, que a PowerCon ela está entrando nesse mercado de ar-condicionado de precisão também, né? Nós somos importadores, né? Já somos importadores de no-breaks há alguns anos, importamos com a nossa marca, né? E o nosso fabricante lá na China, ele também é um grande fabricante de ar-condicionado de precisão. Nós enxergamos nesse mercado aí um oceano azul de oportunidades, né? Inclusive, você é quem nos ajudou a homologar esse equipamento, né? Equipamento muito bom, muito bem montado, com muita tecnologia, né? Então, eu acho que é importante a gente dar essa canja aqui, né? Mostrar para os nossos telespectadores aqui que nós também estamos trabalhando com esse produto e o nosso braço técnico forte é a Tex, né? Então é importante reforçar isso, que a Tex vai estar fazendo toda a parte de engenharia para nós, de comissionamento, implantação, né? Tudo certinho. E a gente está trazendo uma linha bem completa, né? Os ar-condicionados em roll, perimetrais. Nós estamos trazendo inclusive os micro data centers que já vêm com ar-condicionado integrado, né? Data centers modulares, que é uma tendência muito grande do mercado agora, né? Então é uma notícia aí de primeira mão aí para quem está nos ouvindo. E a gente já está partindo agora para o nosso encerramento, né? Acho que é um papo bastante técnico, assim, e quando é muito técnico, assim, às vezes a gente não pode se estender demais para não ficar muito público, cansativo, né? Eu queria que você, como é que aqueles que nos ouviram aqui, que têm interesse em conhecer o trabalho da Tex, tal, como é que encontram você aí no mercado, Jonathan? Maravilha. Bom, nosso site é texhvac.com.br. Né? Temos também nossos Instagram, LinkedIn, né? Mas pelo site. E estamos à disposição de vocês. Então, assim, seja ela para a parte de engenharia, seja a parte de instalação, seja a parte de manutenção, né? Fornecimento de soluções específicas para ambientes de missão crítica, data centers, salas elétricas, laboratórios de metrologia, laboratórios de ensaios, de uma forma geral. Estamos aqui à disposição desse mercado para garantir confiabilidade, buscar eficiência energética, economizar, né? Ajudar o nosso planeta a economizar com os recursos energéticos também. Então, é texhvac.com.br. Aí tem bagagem, né? Você está aprendendo ainda há quantos anos nesse mercado? 19 anos no mercado de emissão crítica, vai para 25 anos no mercado de climatização de forma geral, HVAC. Sabe tudo. Aprendendo a cada dia. Sempre mais um pouquinho. Então é isso. Né? Então, assim, apesar da nossa conversa ser bastante técnica, eu tenho certeza que muita gente aprendeu, tirou muitas dúvidas. Né? Eu mesmo, apesar de conversar com você muitas vezes, aprendi muita coisa hoje. Né? Então, ficou muito mais claro para mim o que é um ar-condicionado de precisão, né? Como se utilizar. Né? Então, bem interessante mesmo. A gente agradece a tua presença, Jonathan. É sempre um prazer estar contigo. Né? Obrigado, o prazer é todo meu. Além de ser um super profissional, um cara muito simpático, um super amigão nosso, tá? É um prazer ter você aqui. Legal, satisfação. Espero ter contribuído aí para o esclarecimento de todos e à disposição de vocês. Beleza, obrigado pessoal aí peço desculpas, é o nosso segundo podcast, a gente está aprendendo ainda, prometo que os próximos aí serão melhores, né? A gente vai melhorando a cada dia mais. Então, um abraço a todos e até a próxima. Cara, desculpa aí, mas pô, fiquei nervoso, travei ali, cara. Não tem problema, porque ali a gente dá uma... fazer esse cara, corta aí. Quanto tempo deu? Mas dá pra parar, Jonathan, dá pra parar. Corta aí. A gente esqueceu de falar, mas dá pra parar.